Em um cruzamento não sinalizado, a preferência de passagem é de. Pessoal, cruzamento sem sinalização, a preferência será sempre de quem estiver na direita do condutor. Então, é o veículo que vier pela direita do condutor. Cruzamento sem sinalização, quem vier pela direita do condutor. Cuidem para não confundir com rotatória. Rotatória primeiro segue a sinalização, seja a horizontal ou a vertical. Se não tiver sinalização, aí será de quem por ela estiver circulando. A segunda questão fala assim: um condutor deve saber que os veículos que se deslocam sobre os trilhos têm preferência de passagem sobre os demais. Sim, quem se desloca sobre trilhos tem preferência sim, só que cuidem que é respeitando as normas de circulação. Então, os veículos que se deslocam sobre trilhos têm preferência, sim, porém, respeitando as normas de circulação. E cruzamentos sem sinalização, ou mesmo se o semáforo sinaleiro estiver intermitente, a preferência será do veículo que vier pela direita do condutor. Então, quem estiver na direita vai ter preferência. E nos casos de rotatória, primeiro, segue a sinalização e em segundo, se não tiver sinalização, quem por ela estiver circulando. Eu coloquei essas outras duas questões aqui que caem com bastante frequência e que também fala da preferência. Porém, aqui nós temos dois desenhos. No primeiro desenho, nós temos um ônibus e um carro, e no segundo desenho, um caminhão e um carro, ou um ônibus e um automóvel, um caminhão e um automóvel. Nos dois casos, notem que a preferência é do automóvel, porque em ambos os casos ele está na direita, tanto na direita do ônibus, por mais que é um ônibus que vem pela avenida e tal, mas na direita do ônibus tem o carro, a mesma coisa, segunda figura. Na direita do caminhão tem o carro, na direita do carro, em ambas as questões, não tem ninguém. Porém, na direita do ônibus e na direita do caminhão tem o carro, então a preferência será do carro, será do automóvel, porque em ambos os casos está na direita do ônibus e na direita do caminhão. E reforçando, em caso de rotatória, primeiro segue a sinalização, quando não tiver sinalização, quem por ela estiver circulando. Aqui eu repeti a questão anterior, né? Que o condutor ele deve saber que os veículos que se deslocam sobre os trilhos têm preferência de passagem sobre os demais, porém sempre cuidando, porque é respeitando as normas de circulação. A segunda questão diz o seguinte: um motorista educado, capaz de conviver harmoniosamente no trânsito deve. Quando ele fala na educação, em conviver com os demais, é ter respeito, é ter educação. A resposta, ela tem que ser algo positivo. Notem que ali na questão que o aluno marcou, ele fala em ser intolerante. Intolerante é aquela pessoa que não tem paciência. Então, não tem como ser algo positivo. Agora, cultivar comportamento de bondade, tolerância e solidariedade, aí sim é algo positivo, é algo educado. Cultivar comportamentos de bondade, tolerância e solidariedade. E se falar dos veículos que se deslocam sobre trilhos, sim, eles têm a preferência, porém cuidem, porque é respeitando as normas de circulação. Os fatores que interferem, olha a palavra-chave, interfere. Quando interfere, ele prejudica, é algo negativo, tá? Negativamente num trânsito humano e seguro. Na questão anterior era algo positivo, agora não, agora é negativo. Agora vocês têm que buscar a resposta ruim, a resposta negativa, que será a falta de controle do indivíduo, o egoísmo e a supervalorização da máquina. Notaram a diferença? Aqui ele quer o errado,
o negativo, o que interfere, o que prejudica. O que vai prejudicar? A falta de controle do indivíduo, o egoísmo e a supervalorização da máquina. E tem uma outra questão que fala ainda do mau uso do veículo. A falta de controle do indivíduo e o mau uso do veículo são fatores que vão interferir negativamente, que vão tornar o trânsito mais perigoso. Em direção segura, há a regra dos 2 segundos, que consiste em: a regra de 2 segundos, ela é aplicada na distância de seguimento ou de segurança, que é aquela distância que você mantém do veículo que segue à sua frente. É uma distância segura, é um espaço seguro para você realizar uma manobra de emergência. E aí ele quer saber como que é feita essa regra de 2 segundos. É uma forma do motorista calcular uma distância segura em relação ao veículo que trafega à sua frente. Conta-se 2 segundos a partir de um ponto fixo de referência na via. A distância entre os dois deve ser sempre superior à distância que se percorre em 2 segundos. Resumindo, vocês estão seguindo na rodovia, tem um carro na sua frente. Você vai escolher um ponto fixo, uma árvore, um poste. Quando este veículo passar por esse ponto que você escolheu, você irá contar 1001, 1002. Quando você acabar a contagem, se você estiver do ponto fixo que você escolheu para trás, ou seja, não chegou ainda no ponto fixo, a tua distância está ok. Agora, se você estiver do ponto fixo para frente, significa que você está muito perto do carro da frente e é melhor você reduzir um pouquinho a sua velocidade para aumentar essa distância. Então, a regra de 2 segundos, ela é utilizada na distância de segmento ou distância de segurança, que é a distância que você mantém do veículo que está seguindo à sua frente. Distância de segmento é que você mantém do veículo que está seguindo à sua frente. 3 candidatos à obtenção da CNH. Notem bem, a obtenção significa que eles ainda não têm a CNH. Tiveram o seguinte desempenho no exame de direção veicular. Estamos falando do exame. Esse exame se refere à prova prática do aluno, seja no carro ou na moto. E aí ele quer saber a respeito da pontuação. Lá nas últimas páginas da sua apostila, se vocês forem olhar, vocês terão a referência da pontuação. Existem faltas que são eliminatórias, existem falta grave, que perde 3 pontos, falta média, que perde 2 pontos, e falta leve, que perde 1 ponto. Isso é no exame, na prova prática de direção veicular. O candidato, ele pode sim perder até 3 pontos. Por exemplo, o candidato 1 cometeu uma falta grave. Ele perdeu 3 pontos já de início, mas ele não cometeu mais nenhuma falta. O segundo candidato cometeu uma falta média, que são 2 pontos, e uma falta leve, que é 1. 2 com 1 também dá 3 pontos. Ele também perdeu o limite que ele poderia perder, mas ele também vai ser aprovado. O candidato 3, a mesma coisa, ele cometeu 3 faltas leves. Cada falta leve é 1 ponto, ou seja, ele também somou 3 pontos durante o exame prático. Então, como ambos perderam 3 pontos, que é o limite que poderia, ambos os 3 terão sim a sua CNH, a sua PPD, que terá validade de 1 ano, e após esse 1 ano eles irão pegar a CNH definitiva, desde que, claro, não tenha cometido nenhuma falta grave, gravíssima, ou seja, reincidente de média. Notem a diferença. No exame são até 3 pontos, são 3 tipos de falta. Depois, com a PPD, ele não pode ter as infrações, nem grave, nem gravíssima, nem ser reincidente e infração média nos últimos 12 meses. Alguns motoristas estão tentando apagar o incêndio de um carro com seus extintores. Então, aqui ele está dando para nós 3 números romanos e ele quer saber os extintores que estão sendo usados de forma correta. O único que vai estar errado é o número 1, porque
ele fala que o extintor está com o ponteiro no vermelho. Se ele está no vermelho, quer dizer que ele está vazio, ele está zerado. Se ele está vazio, ele não vai ser útil para apagar o fogo. O 2, o 3 e o 4 estão corretos. O jato do extintor está sendo dirigido para a base das chamas, os motoristas estão usando todos os extintores ao mesmo tempo e os motoristas estão fazendo movimentos em forma de leque. Então, o 1 está errado, porque se está no vermelho está vazio, não serve. E o 2, o 3 e o 4 estão corretos. O jato do extintor está sendo dirigido para a base das chamas, os motoristas estão usando todos os extintores ao mesmo tempo e os motoristas estão fazendo movimentos em forma de leque. Considere a figura abaixo. Então, aqui ele tem 2 cortes de um cruzamento. Do lado esquerdo, ele está dizendo que é uma linha dupla amarela. Temos a faixa de pedestre, temos um semáforo e temos 2 veículos. E aí ele questiona o seguinte: a linha amarelo em destaque proíbe o condutor de. Então, ele não está falando da faixa de pedestre, nem do semáforo, e sim da linha amarela. Tem 2 informações importantes que vocês precisam saber sobre essa linha amarela. Pode ser uma linha dupla amarela, ela pode ser uma linha simples amarela, mas toda vez que a faixa central que divide a pista de rolamento for amarela, são sentidos opostos, são fluxos e sentidos opostos. E toda vez que ela for amarela, ela vai proibir o condutor de ultrapassar o outro veículo. Então, se a faixa central for na cor amarela, são fluxos e sentidos opostos. Se ela for uma faixa contínua, ela vai proibir a ultrapassagem. Se ela for seccionada, tracejada, pontilhada, interrompida, ela permite. Agora, se for uma faixa contínua, como ele deu ali no desenho, aí vai ser proibido fazer a ultrapassagem. O condutor, ao transitar com o veículo que não esteja devidamente licenciado, pessoal, por favor, cuidem, porque vocês estão errando essa questão de bobeira. Por quê? A habilitação estar vencida há mais de 30 dias, ou mesmo o teu veículo não estar devidamente licenciado, não é crime, não mata ninguém. É infração? Sim, comete infração de trânsito, mas não é crime, não mata ninguém, não coloca a vida de ninguém em risco você esquecer de renovar tua carteira, você esquecer de pagar o licenciamento do teu carro, entende? O que vai ser crime? Dirigir alcoolizado, não possuir a carteira, não prestar socorro em caso de acidente, entre outros. Aí sim você está colocando a vida do outro em risco. Você pode matar o outro, aí vai ser crime. Agora, a tua carteira está vencida, a PPD ou a CNH, ou mesmo o teu carro não estar devidamente licenciado, é apenas infração de trânsito. Falta de retrovisores e aclives acentuados são, respectivamente, condições adversas de. Palavra-chave: retrovisor. Quem que tem retrovisor? O condutor. Alguém aqui viu um condutor com retrovisor? Eu nunca vi. Eu vejo o carro, o veículo, a moto, o automóvel, o caminhão, o ônibus, ele tem retrovisor, certo? Então, retrovisor, quem tem é o veículo. Então, palavra-chave: retrovisor, veículo, ok? Segundo, aclive. O que é um aclive? Aclive, pessoal, é uma subida. Declive é uma descida, é uma ladeira. Um aclive é uma subida. Agora me conte, quem que pode descer, quem que pode subir, quem que pode ter curva ou quem que faz curva? A via. A via pode ter subida, que é o aclive, pode ter descida, ladeira, que é o declive, pode ter larguras irregulares, então é via, respectivamente, veículo e via, veículo e via. Indique a placa de regulamentação, que significa proibido trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Aqui nós temos 4 placas de regulamentação, que são todas as placas redondas que têm a orla em vermelho. Essas placas ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias. Nesse caso, ele quer o quê? Trânsito de motocicletas, a proibição.
Sempre que for uma proibição, ela vai ter esse cortezinho vermelho em cima. Então, ali na letra A, nós temos o desenho de um ônibus, na letra B, o desenho de uma motocicleta, na letra C, o desenho de uma bicicleta e na letra D, o desenho de um trator, ou seja, maquinários agrícolas. Então, aqui vai proibir o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores, é o que está na letra B de bola, que é o que tem o desenho da moto e o cortezinho em cima. Então, a letra A é proibido o trânsito de ônibus, na letra B, proibido o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores, na letra C, proibido o trânsito de bicicletas ou de ciclistas, e na letra D, proibido o trânsito de tratores e máquinas de obras. Então, essas são as definições ou as 4 proibições que ele dá para nós nessas plaquinhas de regulamentação. Num estouro ou esvaziamento súbito de um pneu, o condutor deve. A palavra súbito quer dizer rápido, algo que aconteceu rapidamente, repentinamente. Então, de repente, o pneu estourou ou ele esvaziou rapidamente. O que o condutor deve fazer? Letra A, colocar a marcha em ponto morto. B, virar o volante para um lado e para o outro sucessivamente. C, deixar o carro perder velocidade por si só, segurando firmemente o volante e depois frear suavemente. Ou letra D, virar o volante para o lado inverso do pneu furado e puxar o freio de mão. A resposta, pessoal, é bem simples, tá? Vocês têm que analisar o que vai apresentar menos risco para o condutor. A letra A já está errada, porque você não vai utilizar o teu carro em ponto morto. Você também não vai virar o volante nem para um lado e nem para o outro. Então, resposta correta é a letra C, deixar o carro perder velocidade por si só, segurando firmemente o volante e depois frear suavemente. As penalidades dos crimes de trânsito, notem bem, eu destaquei para vocês ali, porque ele não está falando de infração, ele está falando das penalidades dos crimes de trânsito. Podem ser agravadas caso o condutor do veículo tenha cometido a infração. Então, ele dá para nós 3 números romanos e ele quer saber quais deles estão corretos. Então, número 1, sem possuir a CNH. Sim, com certeza. Sem possuir a CNH, dirigir sem habilitação é um crime de trânsito. Sabendo que o número romano 1 está correto, vocês já descartam a letra A que não tem a presença do número romano 1. 2, sem o veículo estar devidamente licenciado. O veículo não estar devidamente licenciado, ou mesmo a tua habilitação, seja PPD ou CNH, estarem vencidos há mais de 30 dias, não é uma penalidade de crime, é apenas uma infração. Portanto, no 2, nós não temos crime, temos apenas infração. Sabendo disso, vocês já podem descartar a letra C. Então, ficamos entre a letra B e a letra D. E a 3, sobre a faixa destinada a pedestres, que sim, também é crime. Então, estão corretos o 1 e o 3. Letra B de bola, 1 e 3 são penalidades de crimes de trânsito. Aqui, novamente, ele está falando de crime. Ele não está falando de infração, ele está falando de crime de trânsito. 1. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuído. Sim, afastar-se do local do acidente é considerado, além de infração, um crime de trânsito. E 2, que nós vimos na questão anterior, de uma forma mais abreviada, que é dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Isso também, além de ser infração, é um crime de trânsito. Então, vejam que na questão anterior, no número 1, ele estava falando abreviadamente,
sem ter a CNH ou a PPD. Aqui é a mesma coisa, mas de uma forma mais extensa, mas também é um crime de trânsito. E a 3, que eu já contei para vocês na anterior, que não é crime, é apenas uma infração, dirigir o veículo automotor em via pública com a validade da carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. O veículo não estar devidamente licenciado, que foi na questão anterior, ou a tua PPD ou a tua CNH estarem vencidas há mais de 30 dias, não é crime. É infração, sim, mas não é crime. Então, nessa daqui estão corretos os números romanos 1 e 2, que está na letra A. 1 e 2 são crimes de trânsito. PPD, CNH ou o veículo não estar devidamente licenciado não é crime, é apenas infração. Dirigir veículo sem possuir a CNH ou permissão para dirigir resulta em. Já vimos nas duas questões anteriores que não ter feito o processo de habilitação, não ter a PPD ou não ter a CNH é considerado um crime. Se ele é um crime, ele vai ficar nas infrações mais que têm maior gravidade, que vão ser as infrações gravíssimas, que são aquelas que vão colocar a tua vida e a vida dos outros, a vida de terceiros em risco. Então, para essa daqui não há infração grave na letra B, nem média na letra C, muito menos grave na letra D. Ele é uma infração gravíssima, 7 pontos na CNH, multa 3 vezes, e se multa 3 vezes é o valor em reais da multa, e a retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Então, letra A, infração gravíssima, 7 pontos. As marcas longitudinais, constituídas de linhas divisórias de fluxos veiculares, que permitem ao condutor ultrapassar outro veículo em movimento, são. Primeiro, para vocês entenderem de qual faixa ele está falando. Ele está falando daquela faixa central, daquela linha divisória, ou seja, aquela faixa que divide a pista da direita e a pista da esquerda. Lembrando que se essa faixa for amarelo, são sentidos opostos, né, fluxos opostos, que é o que ele está falando ali, e quando for branca, são fluxos de mesmo sentido. Só que notem, ele quer a que permite o condutor ultrapassar. Qual que é a que permite? Letra A, contínuas. Letra B, amarelas contínuas. Letra C, amarelas contínuas ou seccionadas, ou letra D, seccionadas. Pois bem, a linha contínua, uma linha contínua simples, ou mesmo uma linha dupla, ela proíbe a ultrapassagem, tá? Então, a que vai permitir a ultrapassagem são as seccionadas, pontilhadas, interrompidas, tracejadas, ou seja, tem uma faixa, um espaço, uma faixa, um espaço. As seccionadas são as que permitem ao condutor realizar a manobra de ultrapassagem. A função do catalisador no sistema de escapamento é: o catalisador ele vai funcionar como um filtro. Ele vai catar os poluentes que são emitidos pelo motor dos veículos. Então, ó, letra A, diminuir a emissão de poluentes. Letra B, controlar a potência do motor, tornando o veículo mais econômico. Letra C, reduzir os ruídos do motor, diminuindo a poluição sonora. Ou letra D, garantir que a compressão do motor permaneça em nível ideal. O catalisador, ele está na saída já do escapamento. Então, ele não vai reduzir o ruído, tá? Quem vai reduzir o ruído e a poluição sonora é o escapamento em si. Não tem nada a ver com a compressão do motor e nem com a potência. Se ele funciona como um filtro, a resposta correta é a letra A. Ele vai diminuir a emissão de poluentes, porque ele vai filtrar, ele vai catar. Então, ele vai diminuir a emissão de poluentes. O trânsito sobre passeio é permitido para tanto passeio quanto calçada. Pode-se sim transitar com o teu veículo, mas tem um detalhe em algumas situações, não é sempre. Letra A, escapar de congestionamentos. Letra B, fazer manobra de retorno.
Letra C, apanhar passageiros no caso de táxi. Ou letra D, ter acesso a áreas especiais de estacionamento ou imóveis. Pois bem, passeios e calçadas, eles são locais exclusivos dos pedestres, certo? O veículo, ele até pode, com uma exceção, transitar por esse espaço, mas não é para fugir de congestionamento, muito menos para fazer manobra de retorno e nem para apanhar passageiros. A resposta correta é a letra D, ter acesso a áreas especiais de estacionamento ou imóveis. Quando você vai guardar ou tirar o seu carro da garagem, quando você vai no posto abastecer, no supermercado, enfim, quando você vai entrar num local, num estacionamento, num lote lindeiro, alguma coisa assim, você vai nessa exceção precisar passar por cima do passeio, por cima da calçada. Então, ter acesso a áreas especiais de estacionamento ou imóveis. Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve manter-se em fila única. Essa regra é tanto para o ciclista quanto para o pedestre, manter-se em fila única sempre. Lembrando que tudo que tem roda, roda na rua, então as bicicletas irão circular na rua, junto com os carros, sempre pelo bordo, sempre no mesmo sentido e sempre com preferência em relação aos veículos automotores. E também tanto os ciclistas quanto os pedestres, eles deverão sempre manter-se em fila, ciclistas e pedestres. Eu aproveitei colocar a circulação de pedestres nos acostamentos, que está sendo cobrado bastante, que é simplesmente permitido. Cuidem, porque tem muitos alunos colocando proibido. A circulação de pedestres nos acostamentos é simplesmente permitido. O que é proibido é das bicicletas, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Essa outra questão aqui, ele não está perguntando o significado das placas, e sim a sua função, resumindo, a sua cor. Por exemplo, na letra, no número 1, ali no número romano 1, é uma placa vermelha. Então, o primeiro é vermelho. O segundo e o terceiro é amarelo e amarelo. A função é, das placas vermelhas, regulamentar. São placas de regulamentação. A2 e A3, a resposta tem que ser igual, entende? Porque a cor é igual, então a resposta tem que ser igual. Advertência e advertência. Poderia ser placa educativa, poderia ser qualquer outra placa, só que é bem dedutivo, tá? Então a primeira é regulamentação e as duas próximas, elas têm que ter a mesma função, porque elas têm a mesma cor. Então elas são de advertência e advertência. Regulamentação, advertência e advertência. A distância de reação é definida como palavra-chave reação. Se você está reagindo, você vai ter que ter uma atitude, certo? Então, qual que é essa atitude? Tirar o pé do acelerador. Ou seja, é o espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Essa é a distância de reação. Espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Quando ele acionar o freio e continuar freando até o carro parar, distância de frenagem. E quando nós somamos reação mais frenagem, vai gerar a parada, ou seja, é todo o espaço percorrido, desde que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador, acionou o freio, continuou freando até o carro parar totalmente, distância de parada, que é a soma da reação mais frenagem, que é igual à parada. Veículos automotores, ao final de sua vida útil, criam sérios problemas ao meio ambiente. Uma solução viável e que ajuda a minimizar esses problemas é: aqui ele quer uma resposta, uma atitude positiva, que será destinar componentes como pneus, óleos lubrificantes, peças metálicas e plásticas para reciclagem.
Destinar componentes como pneus, óleos lubrificantes, peças metálicas e plásticas para a reciclagem. Segundo, o Código de Trânsito Brasileiro, sigla CTB, que é válido em todo o território nacional, que é o que rege todas as nossas regras do trânsito. Então, segundo o CTB, para garantir a cidadania, o Sistema Nacional de Trânsito, que é o SNT, prioriza as ações de defesa da vida, incluindo neste grande objetivo. Então, nós vamos ter duas situações que são priorizadas. Primeiro, a defesa da vida, sempre. E segundo, pessoal, a preservação do meio ambiente. Portanto, a preservação da saúde, ou seja, a defesa da vida, e em segundo, do meio ambiente, tomando cuidado com as poluições, tanto sonora quanto do meio ambiente, entre muitas outras, que foi aquela questão anterior que nós vimos ali da destinação dos itens do veículo para reciclagem. Então, a preservação da saúde e também do meio ambiente. A circulação de pedestres nos acostamentos das rodovias como nós vimos no começo deste vídeo, é permitido. O pedestre, ele pode sim circular pelo acostamento, é simplesmente permitido. O que é proibido são os ciclistas, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. Agora, quando falarmos do pedestre, o pedestre nos acostamentos, ele pode circular, é permitido sem problema nenhum. Agora, se perguntar dos ciclistas nas rodovias, tem que começar com proibido, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios, assim como os ciclistas na cidade, eles deverão trafegar nas ruas, junto com os veículos motorizados, sempre pelo bordo, no mesmo sentido e com preferência, e nas calçadas só quando devidamente sinalizado. E aí eu juntei para vocês aqui as duas questões novamente. Então, a circulação dos pedestres nos acostamentos é simplesmente permitido, e ao conduzir a bicicleta, como nós vimos lá na primeira questão, esta regra vale tanto para o pedestre quanto para o ciclista, manter-se em fila única. Pedestres e ciclistas deverão transitar sempre em fila única ou manter-se em fila única, e os pedestres nos acostamentos das rodovias é simplesmente permitido. A placa significa área. Pois bem, nós temos uma placa de atrativo turístico e o que nós temos ali é uma cabaninha, tá? Uma cabana. O que nós fazemos com uma cabana? O que nós fazemos com uma barraca? Nós acampamos. Logo, é uma área onde é permitido o campismo ou área permitida para campismo. Então, notem bem, ali vocês têm a presença de uma barraquinha, é uma barraca. A gente vai lá, né, e coloca uma barraca quando a gente quer acampar. Então, essa placa ela está dizendo que ali existe um local sinalizado, existe uma área sinalizada aonde é permitido para campismo ou área permitida para campismo. Em certa rodovia, há um acentuado desnível entre a pista e o acostamento. Por descuido, você saiu com as duas rodas da direita para fora da pista. Nessa situação, dentre as ações abaixo, a conduta correta é diminuir a velocidade lentamente, verificando se não há veículos que se aproximam e então sinalizar primeiro e efetuar com cautela e adequadamente a manobra de retorno à pista, principalmente se vocês estiverem de moto para fazer esse retorno para a pista. Então, ele já contou que existe um desnível acentuado, existe um degrau entre a pista e o acostamento. Então, você vai diminuir a velocidade lentamente, verificando se não há veículos que se aproximam e então sinalizar e efetuar com cautela e adequadamente a manobra de retorno à pista de rolamento. Dirigir veículo sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física
ou as adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir será punido com. Aqui nós temos o quê? A presença ou, aliás, a falta de um item. Toda vez que tiver algo errado, tiver algo para arrumar, tiver algum item faltando em teu veículo ou com você, vai gerar a multa mais a retenção para regularização. Por exemplo, eu preciso usar lente corretora. O que é lente corretora? É o óculos. Eu preciso usar óculos para dirigir. Então, se eu estiver dirigindo sem, isso gera multa mais a retenção para regularização. Não confundam com a remoção. A remoção vai acontecer quando você estiver estacionado de forma irregular. E a retenção vai ocorrer quando tiver algo errado, algo faltando ou algo para arrumar. Aí gera retenção para regularização. Por exemplo, se você está andando sem cinto, gera multa mais a retenção do veículo para regularização, ou seja, para a colocação do cinto de segurança. E segunda questão, nós temos uma condição adversa de luz ou de iluminação, que é o ofuscamento. Nós vamos ter duas condições adversas de luz ou de iluminação, que é o ofuscamento, que é o excesso de luz, e a penumbra, que é a falta de luz. Neste caso, quando tiver o ofuscamento, que é o excesso de luz, ele poderá causar cegueira momentânea pelo excesso de luz ou de iluminação, que pode ser um veículo que venha no sentido contrário com farol alto ou farol desregulado, ou também quando o sol está nascendo ou está se pondo, isso também poderá gerar o ofuscamento, que é o excesso de luz ou de iluminação que poderá causar a cegueira momentânea. Os faróis do veículo devem ser examinados periodicamente, avaliando-se o alinhamento e a regulagem, ou seja, se a luz está sendo direcionada corretamente, se não está um farol mais alto ou mais baixo que o outro. Por isso que sempre tem que ser avaliado o alinhamento e a regulagem. Então, se cair essa questão, falando dos faróis que devem ser examinados periodicamente, essa avaliação será do alinhamento e da regulagem. Em vias de trânsito sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, a preferência é. Em todos os casos, a primeira preferência começa com o pedestre. Ele é o mais vulnerável, então ele tem a primeira preferência. Em seguida, vem as bicicletas, os ciclistas, depois as motos, os carros e os veículos maiores. Os veículos maiores são sempre responsáveis pela segurança dos menores. Como aqui não tem a opção do pedestre, então o primeiro na sequência é das bicicletas ou dos ciclistas. Então a primeira preferência é do pedestre, depois os ciclistas e os veículos maiores serão sempre responsáveis pelos veículos menores. Subidas, descidas e larguras da pista são condições adversas de. É muito simples, pessoal, essa questão ela é bem dedutiva. Parem para pensar, quem que tem subida? Quem que tem descida? Quem que tem largura? Quem que pode estar escorregadia? Pode ter buraco, pode ter desvios? Não é o tempo. Tempo é o que está relacionado com o clima. Chuva, neblina, garoa, cerração, entre outros. Agora, quem vai ter subida é a via. Quem vai ter descida é a via. Quem vai ter largura de pista é a via. Quem pode estar escorregadia, a via. Quem pode ter desvios ou buracos é a via. É sempre importante vocês se perguntarem quem tem subida, quem tem descida, quem tem largura. Isso vai aumentar as chances de vocês acertarem essas questões de direção defensiva quando falar de condições adversas. Por exemplo, condições do motorista. É o que o motorista sente. O que o motorista sente? Tanto fisicamente quanto emocionalmente. Ele pode sentir fome, pode sentir medo, pode sentir canseira, pode sentir medo, entre outros. Então, sempre se pergunte o que ou quem. A velocidade máxima permitida em uma rodovia é de 100 km por hora. À noite, a distância do acidente para o início da sinalização, medida na forma de passo longo de um adulto, deve ser de.
Eu vou ensinar para vocês 2 macetes para vocês nunca mais errarem essa questão. Primeiro, ele nunca vai falar de passos curtos, ele nunca vai falar em metros. Senão vocês teriam que ter uma trena, alguma coisa dentro do carro para medir. Como nós não temos, mas nós temos as nossas pernas. Então ele vai falar de passos. Passos ou passos longos. Ele não vai falar de metros e ele não vai falar de passos curtos. Segundo, vocês precisam identificar a velocidade da via. É o primeiro item. Nesse caso, 100 km por hora. Por quê? Durante o dia, com tempo bom e com pista seca, vocês vão multiplicar a velocidade por 1. Agora, se for igual essa questão durante a noite, ou mesmo se fosse durante o dia, mas estivesse chovendo, tivesse neblina, garoa ou cerração, aí é velocidade vezes 2. Por exemplo, esse acidente aconteceu de noite. Então, velocidade da via é quanto? É 100. 100 vezes 2 é 200. E cuidem também, toda vez que vocês encontrarem uma curva, vocês irão reiniciar novamente a contagem a partir do término, a partir do final da curva. Indique a placa de regulamentação, que significa sentido de circulação da via ou pista. O sentido da circulação é para onde a via está indo. Não é que ela está circulando no sentido de algo em torno, algo redondo, tipo uma rotatória. E sim o sentido para onde ela está indo, direita ou esquerda, que no caso é a segunda plaquinha que está apontando que tem uma seta. A primeira, ela tem o formato circular, mas ela se refere a uma rotatória. Aqui indica o sentido de circulação para onde a via está indo, é a segunda plaquinha. Antes de efetuar uma manobra de ultrapassagem, o condutor deverá sempre cuidem no dia a dia para verificar se vocês têm tempo, espaço, motor e habilidade para fazer uma ultrapassagem. Se não, é melhor evitar. Mas para essa questão, a resposta correta, lembrando que é sempre o que está em verde, é verificar se o veículo que está à sua frente, na mesma faixa de trânsito, não indicou o propósito de ultrapassar um terceiro, acionar a luz indicadora de direção e realizar a ultrapassagem no menor espaço possível, no menor tempo possível, depois sinalizar e retornar à sua faixa de origem. Organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores, no caso o RENAVAN, é de competência. Nesse caso, pessoal, é do órgão máximo executivo de trânsito da União. Então, o RENAVAN, quem vai ser responsável por organizá-lo e mantê-lo é o órgão máximo executivo de trânsito da União. É proibida a circulação de bicicletas em. Sempre que falar proibido bicicletas, a resposta tem que começar com rodovia. Quem faz as anotações, anotem aí. Proibido bicicleta, rodovia. Essas são as nossas 3 palavras-chave para vocês acertarem essa questão. Proibido bicicleta, rodovia, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Mas as palavras-chave são essas 3. Proibido bicicleta, rodovia. Proibido bicicleta, rodovia, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Nos demais casos, tudo o que tem roda, roda na rua. Então, as bicicletas irão circular nas ruas, junto com os veículos automotores, sempre no mesmo sentido, sempre pelo bordo, sempre com preferência em relação aos veículos automotores. Há um preocupante aumento no número de acidentes envolvendo motociclistas. O condutor desse tipo de veículo deve evitar. Quando ele fala a palavra-chave evitar, poderia ser errado, exceto, incorreto, o que não se deve fazer. Ele quer que vocês marquem a alternativa errada, o negativo, aquilo que não faz referência, aquilo que não está correto.
Nesse caso, ele deve evitar o que ele não deve fazer? Circular entre as faixas de tráfego. Toda vez que tiver a presença da palavra evitar, errado, exceto, incorreto, que não se deve fazer, nós vamos ter 4 alternativas, 3 estão certas e uma está errada. E ele quer que vocês marquem exatamente a exceção, o que deve ser evitado, o que está errado, que nesse caso é circular entre as faixas de tráfego. É importante lembrar também algumas infrações de natureza gravíssima e que geram suspensão direta da habilitação em relação aos motociclistas, que é andar sem capacete, transportar o passageiro sem capacete, fazendo malabarismos ou equilibrando-se apenas em uma roda, ou então transportando criança menor de 10 anos. São algumas infrações de natureza gravíssima e que geram a suspensão direta da habilitação. E se vocês estiverem com a PPD, infelizmente, gera a cassação. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, para garantir a cidadania, o Sistema Nacional de Trânsito, SNT, prioriza as ações de defesa da vida, incluindo neste grande objetivo. Então, aqui ele está falando da preservação. Então, quem que precisa ser preservado? Em primeiro lugar, nós, a nossa saúde, e em segundo, o meio ambiente, porque nós dependemos dele. Então, se falar da defesa da vida, lembrem-se que é preservar tudo aquilo que tem vida, no caso nós, a nossa saúde, então a preservação da saúde e também do meio ambiente. A preservação da saúde e do meio ambiente. Vale lembrar também que ele poderia ter colocado apenas as iniciais CTB, que é Código de Trânsito Brasileiro. Lembrando que o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, ele tem validade em todo o território nacional, todos os estados e todas as cidades. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita. Nessa questão, ele quer saber qual que é o lado correto que você deve fazer a ultrapassagem. Então, vai ser pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, ou pelo acostamento. Na letra A, ele fala pela direita quando o veículo da frente estiver com baixa velocidade. Letra B, pela direita, retornando a sua mão de direção o mais rápido possível e com segurança. Letra C, pela esquerda, retornando à faixa de origem o mais rápido possível, fazendo os sinais convencionais e com segurança. E a letra D, pelo acostamento. Ultrapassar pelo acostamento é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Então, não é. Nós normalmente circulamos pela direita. A circulação é feita pela direita. A ultrapassagem, ela será feita pela esquerda. Até tem uma exceção pela direita quando o veículo da frente for virar ou entrar à esquerda. Mas nos demais casos, sempre será pela esquerda. Portanto, a resposta correta é a letra C, pela esquerda, retornando à faixa de origem o mais rápido possível e fazendo os sinais convencionais e com segurança, ou seja, seta para iniciar a ultrapassagem e seta para finalizar a ultrapassagem. O motorista que não mantém a distância de segmento pode envolver-se em colisão com. Primeiro, para responder essa questão, vocês precisam saber o que é distância de segmento. Distância de segmento é a distância que você mantém do veículo que está seguindo à sua frente. É uma distância que vai permitir uma manobra segura, que vai permitir uma manobra de emergência. Então, você não pode andar colado com o carro da frente. Você precisa manter essa distância de segmento para evitar a colisão. Letra A, com o veículo que venha em sentido contrário. Letra B, veículo de trás. Letra C, pedestre. E letra D, veículo da frente. Se a distância de segmento é a que você mantém do veículo que está seguindo a sua frente, distância essa que também é medida em 2 segundos, a resposta correta será a letra D,
veículo da frente. Então, distância de segmento ou também de segurança é a distância que você mantém do carro que segue à sua frente. Distância essa que é medida em 2 segundos. É importante que todo cidadão tenha algum treinamento de noções de primeiros socorros, porque olhem a palavra-chave: algum treinamento. É noções de primeiros socorros. É o básico do básico do básico. Lembrem-se disso. Não vai utilizar técnicas nem simples e nem complexas, e também cuidem porque vocês não podem agir por instinto ou por impulso, tá? Letra A. Poderá resolver toda e qualquer situação em momentos de emergência? Letra B. Possibilita resolver situações de emergência que envolvam traumas e ferimentos? Letra C. Melhora a chance de sobrevida de uma vítima ou evita graves sequelas? E letra D. Substitui o profissional de socorro nos acidentes de trânsito. Notem, é algum treinamento e é apenas uma pequena noção. É o básico do básico do básico. Portanto, não poderá resolver toda e qualquer situação, muito menos resolver traumas e ferimentos. E também não vai substituir o profissional, portanto, vai apenas melhorar a chance de sobrevida de uma vítima ou evitar graves sequelas. Resposta correta, letra C. A finalidade da suspensão e dos amortecedores é manter a estabilidade do veículo. Quando há desgaste desses itens do veículo, ele quer saber a consequência, a causa de ter um desgaste da suspensão e dos amortecedores. Letra A. Poderão provocar o travamento da direção, principalmente em frenagens e curvas. Os amortecedores, eles fazem parte da suspensão, não da direção. Letra B. Haverá redução do nível de óleo do sistema de transmissão, provocando travamento do câmbio? Novamente, ele está falando da suspensão, não está falando da transmissão. Letra C. Poderá causar a perda de controle do veículo, principalmente em frenagens e curvas? Ele falou no quê? Na estabilidade. O que é a estabilidade? É a perda de controle do veículo, principalmente em frenagens e curvas. Portanto, resposta correta é a letra C. E a letra D, poderá ocorrer o esvaziamento da água do radiador. Mais uma vez, ele não está falando do radiador, ele está falando da suspensão. Portanto, resposta correta é a letra C. Lembrando ainda que molas e amortecedores em mau estado podem provocar o capotamento do teu veículo. Anote isso aí que é muito importante. Os motoristas devem conhecer noções de primeiros socorros para, novamente, reforço, noções de primeiros socorros é o básico do básico do básico. Vocês não vão utilizar técnicas, vocês não terão condições de diagnosticar, nem de tratar traumas e não irão agir por instinto. Vamos lá então às alternativas. Letra A. Prestar o atendimento inicial e temporário. Letra B. Dar um atendimento contínuo e definitivo. C. Diagnosticar corretamente. E D. Dar um atendimento profissional. Noções de primeiros socorros. Então, não tem como dar um atendimento contínuo e definitivo, nem um atendimento profissional e nem diagnosticar nada. Nem utilizar técnicas simples ou complexas e nem agir por instinto ou por impulso. Portanto, letra A. Prestar o atendimento inicial e temporário. Atendimento inicial e temporário. Juntando as nossas duas questões, ficará assim: os motoristas devem conhecer noções de primeiros socorros para prestar o atendimento inicial e temporário. E é importante que todo cidadão tenha algum treinamento de noções de primeiros socorros, porque melhora a chance de sobrevida de uma vítima ou evita graves sequelas. Prestar o atendimento inicial e temporário melhora a chance de sobrevida de uma vítima ou evita graves sequelas. Na sinalização de obras, notem bem,
Ele está falando sinalização de obras. A sinalização de obras, ela recebe uma cor específica, uma cor só, sinalização de obras. As placas de advertência e as placas de orientação. As placas de advertência normalmente são aquelas placas amarelas, que fala que tem curva para a direita, que tem curva para a esquerda, ela está advertindo sobre situações potencialmente perigosas. E as placas de orientação está dizendo para onde que você está indo, qual a distância que falta para você chegar ou aonde você está, certo? E aí ele continua. Adquirem características próprias de cor. As placas de orientação são aquelas placas coloridas, as placas azuis, as placas verdes. Nesse caso que ele está falando ali da sinalização de obras. Nesse caso, as placas de advertência e as placas de orientação possuem o fundo, respectivamente, nas cores. Ele já contou que é de obra, portanto, vai ser laranja para os dois tipos de placa. Por quê? Porque no início da questão, ele já contou para nós que é uma sinalização de obra. E segundo o CTB, as sinalizações, quando estão indicando obras, elas vão receber configurações próprias, que no caso será a cor laranja. Então, a cor laranja em ambos os casos. Sob certas condições, o condutor pode perder o controle do seu carro ou do seu veículo por efeito da força centrífuga. É o efeito da força centrífuga. Ele quer saber o que causa o efeito da força centrífuga. O que a força centrífuga vai ocasionar no teu veículo? Letra A, o deslocamento do veículo para o lado externo da curva. Letra B, falta de estabilidade provocada por pneus com calibragem acima do recomendado. Ele não está falando de pneu, ele está falando da força centrífuga. A força centrífuga não está relacionada com o pneu. Letra C, perda da aderência momentânea dos pneus ao passar sobre superfícies rugosas. Novamente, ele não está falando da superfície. Ele quer o efeito da força centrífuga. E a letra D, o deslocamento do veículo para o lado interno da curva. Então, primeiro, quando ele está falando na força centrífuga, a força centrífuga ela vai ocasionar o deslocamento. Então, não é a letra B e nem a letra C. Agora, a força centrífuga, ela vai deslocar o teu veículo para o lado externo, para o lado de fora da curva. Portanto, letra A, o deslocamento do veículo para o lado externo da curva, ou seja, para o lado de fora. Letra A, deslocamento do veículo para o lado externo da curva, para o lado de fora. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, para garantir a cidadania, o Sistema Nacional de Trânsito prioriza as ações de defesa da vida, incluindo neste grande objetivo. Então, notem bem, qual que é a palavra-chave? A defesa e a preservação, certo? E qual que é a defesa? A defesa da vida e também a preservação do meio ambiente. Nesse caso, então, vai ser a preservação da saúde e também do meio ambiente, ou seja, do que está vivo no trânsito. O que está vivo no trânsito? Nós. Então, a preservação da nossa saúde em primeiro lugar e também a preservação do meio ambiente. Então, se cair essa questão falando da defesa da vida, o objetivo é a preservação da saúde, da nossa saúde e do meio ambiente. A preservação da saúde e do meio ambiente. O condutor que tiver sua carteira nacional de habilitação cassada poderá se candidatar à reabilitação após. A cassação é quando o condutor perde tudo, todos os anos de carteira, todas as categorias, todos os cursos e volta a estaca zero. Ele precisa aguardar 24 meses do efetivo cumprimento da pena ou 2 anos. As duas respostas estão corretas, 24 meses ou 2 anos. Quando ocorre um acidente em função do desrespeito à sinalização e o condutor não teve a habilidade de evitá-lo, significa que pode ter ocorrido. Então, aqui vocês têm duas situações. No primeiro, quando eu desrespeito a sinalização, eu estou sendo imprudente. E quando eu não tenho habilidade, eu não tenho técnica, aí chama-se imperícia, que são as 3 principais causas de acidente, que é a negligência, a imprudência e a imperícia. Então, nesse caso, o desrespeito à sinalização é imprudência e a falta de habilidade de técnica chama-se imperícia.
No que diz respeito ao auto de infração de trânsito, considere. O que é auto de infração? Auto de infração é o momento em que a pessoa está sendo multado. Auto de infração é exatamente aquele momento que o guarda, que o agente de trânsito está efetuando, está elaborando a tua multa relacionado ali ao erro que você cometeu. Então, ele dá para nós 3 números romanos e ele quer saber quais deles ou quantos deles estão corretos. Então, o 1 fala que é obrigatória a identificação do condutor. Vamos pensar o seguinte: quando você passa por um sinal vermelho, você não recebe uma multa? Recebe. Foi ter identificado? Não foi? Quando você passa num radar, você não recebe uma multa? Recebe. Você foi identificado? Não. Então, não é obrigatório. 2. É obrigatória a assinatura do infrator, mesmo caso acima. Se você fura um sinal vermelho, você avança uma placa de pare, você passa num radar, você não é identificado e você também não assina. Então, a 1 e a 2 não são corretas. Agora, olhem bem a 3, que é a nossa única alternativa correta. Sempre que possível, o agente de trânsito colherá a assinatura do infrator, valendo esta como notificação do cometimento da infração. Sempre que possível, o agente de trânsito colherá a assinatura do infrator, valendo esta como notificação do cometimento da infração. Ou seja, se ele já foi notificado, ele não tem a obrigação de receber aquela cartinha lá via correio, porque ele já assinou e ele já tem ciência de que ele efetuou essa multa. O trânsito de veículos nos acostamentos de rodovias é permitido. Pessoal, esse trânsito no acostamento é a mesma regra para trânsito no passeio, é a mesma regra para trânsito na calçada. Posso transitar com meu carro no acostamento, no passeio e na calçada? Posso, mas não é o transitar do trafegar por qualquer motivo, não. É para acessar imóveis lindeiros ou fazer conversões. Claro que na cidade, nos passeios e nas calçadas, será para acessar áreas de estacionamentos, garagens e afins, mas é uma exceção. Mesma coisa nos acostamentos. Eu vou utilizar o acostamento para acessar imóveis lindeiros ou para fazer conversões. Então, acostamento, passeio e calçado não é proibido, tá? Existe essa exceção para acessar garagens, estacionamentos ou imóveis lindeiros, ou no caso das rodovias, o acostamento para fazer conversão. O órgão do governo federal responsável por determinar os limites de emissão de gases, fumaça e ruídos de veículos automotores é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ou seja, o CONAMA. Veja bem, conselho. O conselho é quem vai determinar os limites. Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. Um condutor habilitado na categoria C pode dirigir. Aqui vocês precisam lembrar que, se ele chegou na categoria C, se ele chegou no 2º degrau, ele teve que passar pelo primeiro. Qual que é o primeiro degrau? É a categoria B. A categoria A é uma categoria opcional. Eu posso ou não fazer. Porém, eu preciso começar pela B. Então, nós vamos ter nos degraus B, C, D e E, certo? Se eu fizer a categoria C, que é para o caminhão pequeno, significa que eu tenho a B, B de bola. Então, B e C, ou seja, automóvel e caminhão. Diante das condições adversas de tempo. O que é a condição adversa de tempo? Tudo que está relacionado com o clima. Chuva, neblina, garoa, vento, cerração, granizo, geada. O que o condutor do veículo não deve fazer. Notem bem, ele destacou em maiúsculo, não deve fazer. Essa é aquela questão onde vocês têm 4 alternativas, 3 estão certas e uma está errada. E ele quer que você marque a errada. Diante das condições adversas de tempo e diante da direção defensiva, sempre que nós tivermos qualquer coisa prejudicando a nossa direção, nós iremos reduzir a velocidade. O oposto, o contrário de reduzir, será aumentar. Então, o que o condutor não vai fazer é aumentar a velocidade para chegar logo ao seu destino. Um condutor trafegando em um automóvel por rodovia não sinalizada não poderá ter sua velocidade mínima inferior a. Aqui vocês precisam saber 2 informações para responder essa questão. Primeiro, ele falou que é uma
rodovia. Palavra-chave, rodovia e mínima, certo? Qual que é a velocidade máxima para uma rodovia? 110 km por hora quando for pista dupla e 100 quando for pista simples. A máxima possível é 110. Perfeito, já sabemos a primeira informação. Qual que é a segunda informação? Segunda palavra-chave, velocidade mínima. Como que você acha a velocidade mínima? Ela é a metade da máxima. Qual que é a metade de 110? 55. Portanto, 55 é a nossa velocidade mínima para uma rodovia. Velocidade máxima numa rodovia de pista dupla é 110 e a metade será 55. E quando for pista simples, aí será apenas 100. Pista dupla é quando tem duas ou mais faixas no mesmo sentido. E pista simples é quando tem apenas uma faixa em cada sentido. Pista dupla, duas ou mais faixas no mesmo sentido é 110. E quando for pista simples, aí será 100 km por hora. Mas ele vai usar como referência a velocidade maior, que será de 110. A metade, a mínima de 110 será 55. O que é necessário para uma convivência harmônica entre os indivíduos? A palavra harmônica significa equilibrado, significa bom, significa educado, tá? Então, o que acontece? Para eu ter uma convivência equilibrada, uma convivência positiva, uma convivência educada, o que eu preciso? Organização e respeito aos direitos e deveres individuais e do grupo. Organização e respeito dos direitos e deveres individuais e também do grupo. São sinais e sintomas do estado de choque, exceto, palavra-chave, exceto. Exceto é o errado, é o que a pessoa que está em estado de choque não vai ter. Ela vai ter o quê? Ela vai ter pulso fraco, ela vai ter pressão baixa, ela vai ter sudorese. Agora, o que ela não vai ter? Ela não vai ter pressão alta e ela não vai ter respiração normal. Então, sempre que tiver a palavra exceto, troquem pelo não. O que ela não vai ter? Ela não vai ter pressão alta e ela não vai ter respiração normal. O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações. Pessoal, anotem aí. Pisca-alerta, emergência. Pisca-alerta, emergência, pisca-alerta, emergência. Nossa, Prof. Lu, para que repetir tantas vezes a mesma coisa? Para vocês gravar, para vocês fixar na memória, porque quando você começar a ler a tua questão lá na prova, o condutor utilizará pisca-alerta, já vai estourar na cabeça de vocês, emergência. E aí vai ficar muito mais fácil vocês acertarem a resposta, porque vocês já ligaram pisca-alerta com emergência. Logo, a resposta correta vai ter que ter a presença da palavra emergência. Então, pisca-alerta, emergência, em imobilizações ou situações de emergência. Em imobilizações ou situações de emergência. Então, o condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações: em imobilizações ou situações de emergência. Em imobilizações ou situações de emergência. As placas a seguir ilustradas, quando colocadas junto a obstáculos tais como pilares de viadutos, narizes de bifurcação e etc., são dispositivos de sinalização de alerta do tipo marcadores. Então, ele está contando para nós ali que essa figura, na verdade, ela é em preto e amarelo refletivo. E ele já contou que são dispositivos de alerta. E aí ele quer saber que eles são marcadores, mas marcadores de qual tipo? Letra A, de alinhamento. Letra B, transversais. Letra C, delimitadores. Ou letra D, de perigo. Então, qual que vocês acham que é a resposta correta para essa figura que ele deu para nós? Eles são alertas do tipo marcadores do quê? Respondeu correto quem falou letra D, marcadores de perigo. Essas três plaquinhas juntas, quando elas caírem, infelizmente elas vão cair nessa cor preto e branco, mas ele vai contar que elas são de alerta e tudo que está relacionado com alerta e de advertência que vai ser preto e amarelo. E se cair essa figura, eles são marcadores de perigo.
que é essa figura que eu coloquei ali para vocês. Então, ele é em preto e branco e eles são marcadores de perigo. Letra D, marcadores de perigo. A fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação. Vou dar uma dica para vocês. Não existe cópia, não existe fotocópia, nem colorida, nem preto e branco. Não existe. Anotem aí. Não existe cópia de carteira. A carteira, tanto a CNH quanto a PPD, elas podem ser apresentadas na versão original ou na versão digital, que também é a versão original, só está no formato digital. Portanto, pessoal, eu já vou direto para a resposta e contar para vocês que ela é inválida. Letra A é inválida para substituir o documento original e comprovar o direito de seu portador de dirigir. A letra B ele fala em ser válida quando apresentado com a identidade. Na CNH, na PPD, vocês já têm o documento de identidade, no caso o RG, vocês já têm o CPF, vocês têm data de nascimento, nome do pai, nome da mãe, então não precisa, ela dispensa qualquer outro documento de identificação. E pessoal, muita atenção na letra D, porque a CNH ou a PPD, elas não podem ser plastificadas, exatamente, não pode. Ah, mas eu vou preservar, não pode, tá? Nem a PPD e nem a CNH, elas não podem ser plastificadas. No que se refere à habilitação para conduzir veículos automotores, considere os requisitos. Então, ele está dando para nós 3 números romanos, ele quer saber o seguinte: para você se habilitar, para você fazer a carteira, o que você precisa? Quando você foi até o CFC, até a sua autoescola, eles pediram para vocês 3 itens. Quais que foram esses 3 itens? O primeiro, que é ser penalmente imputável, ou seja, ser maior de 18 anos e ter condições físicas e psicológicas. Então, fez 18 anos, a primeira vontade já é fazer a CNH. Então, precisa sim completar 18 anos. Segundo, possuir carteira de identidade ou equivalente. Na apostila de vocês, quem estiver acompanhando, vai estar escrito CPF. Risca o CPF e adiciona a palavra equivalente, que significa o quê? Se você não tiver carteira de identidade, que é um documento oficial com foto, você pode usar a tua carteira de trabalho, que é outro documento oficial com foto. Você pode usar o passaporte, ou seja, qualquer documento oficial que contenha foto. E a 3, que é saber ler e escrever. Sim, precisa saber ler e escrever. Ah, mas eu tenho só a primeira série do primário, eu posso fazer a carteira? Pode. Eu tenho faculdade, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, muda alguma coisa? Não muda. É a mesma coisa, é o mesmo processo. Portanto, resposta correta, letra C, as 3 estão corretas. Uma placa com o pictograma significa. Então, vamos analisar o pictograma que nós temos. Nós temos ali uma espécie de uma fonte e nós temos uma água, certo? Só que cuidem, a fonte, ela é algo natural ou ela é criada pelo homem? É criada pelo homem. Portanto, letra A, cachoeira e queda d'água, não tem como porque é natural. Letra B, área para esportes náuticos, não é. Inclusive, tá caindo essa, no próximo vídeo eu vou colocar para vocês uma figurinha de esportes náuticos, tá? Que é um pouquinho diferente. Letra C, estância hidromineral. Ó, essa já faz mais sentido. Por quê? Porque é algo que é criado pelo homem. E a letra D, patrimônio natural, também não é, porque não é criado pelo homem. Portanto, essa plaquinha que tem o desenho de uma fonte essa que é uma criação do homem, resposta correta é a letra C, é uma estância hidromineral. Essa outra plaquinha que eu coloquei para vocês, que tem o homenzinho ali, ele tá numa espécie de uma prancha, alguma coisa com vela, aí sim, esse é um pictograma que significa esportes náuticos. Na sinalização de obras, as placas de advertência e as placas de orientação de destino adquirem características próprias da cor. Pessoal, uma dica: no começo da questão, ele está falando que essa sinalização ela é de obras. Toda sinalização de obras, ela tem uma cor específica, ela tem uma cor própria, que é a cor laranja. Então,
Ele pergunta, nesse caso, as placas da advertência e as placas de orientação possuem o fundo respectivamente nas cores. As placas da advertência são todas as placas de cor amarela, que vão alertar sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. E as placas de orientação são as placas coloridas, as placas verdes, as placas azuis. Elas vão orientar, indicar destinos, locais de interesse, entre outros. Só que ele já deu a dica. Quando é obra, sempre vai ser na cor laranja. Então, não é laranja e preto, não é laranja azul, nem amarelo e laranja, e sim letra B, laranja para os dois tipos de placas. Então, laranja nos dois casos. Aqui nós temos outra placa também, né, uma placa de atrativo turístico. E ali nós temos o quê? Nós temos o desenho de um carro. Esse carro está em cima de uma plataforma. Podem ver que logo abaixo dele tem uma plataforma preta mais escuro. E embaixo tem algumas espécies de ondas, tá? Ou seja, tem água. Então, analisem um carro em cima de uma prancha, em cima de uma rampa, alguma coisa assim, sobre a água. O que seria isso? Letra A. A travessia de um veículo pode ser feita utilizando-se balsa. B. Área inundável adiante. C. Na área sinalizada, o condutor pode estacionar o veículo. Não tem nenhuma letra E aí para ser estacionamento. E na letra D, permitido a prática de pesca esportiva. Se fosse prática de pesca, ou teria que ter o peixinho, ou teria que ter o desenho ali, né, da varinha da pessoa pescando. Então, não é. E área inundável também não tem como. Então, é a letra A, travessia de um veículo pode ser feita utilizando-se balsa. Essa outra placa aqui é uma placa vermelha. Todas as placas vermelhas são placas de regulamentação, as quais ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias, certo? E também as proibições. Eu vou dar apenas uma dica para vocês que vocês já vão acertar essa questão. Toda vez que tiver um corte em cima da placa, exatamente como tem esse, tem um cortezinho atravessando ali a carroça e o cavalinho, certo? Toda vez que tiver esse corte na placa, ele está ditando uma proibição, certo? Então não esqueçam, tem o cortezinho, está ditando uma proibição. Letra A, largura máxima permitida. É uma proibição? Não. Letra B, permitido máquinas agrícolas. Não é permitido, é proibido. E segundo, não tem desenho de máquina agrícola. Tem o desenho, né, de uma carroça, de um veículo de propulsão animal. Letra C, proibido o trânsito de veículo de tração animal. Olha aí, ó, proibido, proibição. É o único item que tem a palavra proibição, que é a resposta correta. E letra D, veículo de tração animal também não é, porque ele está ditando uma proibição. Gratidão a você que assistiu esse vídeo até aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que esse vídeo tenha acrescentado conteúdo aí para sua prova teórica. Quero agradecer imensamente o carinho de todos vocês, todos os likes que vocês têm deixado nos vídeos, todos os comentários também, todas as críticas, pois são elas que nos fazem evoluir e crescer. E também eu quero dizer para você que porventura está desanimado, talvez pensando em desistir, não desista. Sabe por quê? Porque eu acredito em você, acredito no seu potencial e eu tenho certeza que na próxima você vai conseguir. E claro, né, antes de eu finalizar esse vídeo, vou pedir para você que chegou até aqui e não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho para receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias. Deixa o teu joinha, teu like, o teu comentário para que o YouTube possa recomendar esse vídeo, esse canal, e assim a gente possa ajudar cada vez mais pessoas com esse conteúdo 100% gratuito. Gratidão, um abraço bem apertado e carinhoso em todos vocês e até o nosso próximo vídeo.